A National Basketball Association, a NBA. 3 letras que ecoam com o som da bola batendo na madeira polida. Elas ressoam com o ranger dos tênis, o rugido da torcida, o barulhinho da cesta perfeita, o famoso chuá. É uma liga de gigantes, um espetáculo de atletismo, um fenômeno global. Mas você já parou para pensar na jornada dela? A NBA não nasceu pronta, um gigante desde o primeiro dia. Não, a história dela é de constante evolução, uma dança de crescimento, mudança e, às vezes, desaparecimento. Essa liga é um organismo vivo, sempre se reinventando. A liga se expandiu, não só no número de times, mas no seu alcance, na sua influência. Ela cruzou fronteiras, culturas e idiomas, se tornando uma paixão compartilhada por milhões. Não, bilhões ao redor do mundo. Então, que tal abrirmos este álbum de memórias, hein? Vamos explorar as histórias desses times que perambularam por aí e daqueles que se foram. Imagina um time. O seu time. Aquele para quem você torce, jogo após jogo. Agora imagina ele fazendo as malas, indo embora da cidade. É um cenário que muitas cidades com times da NBA já enfrentaram. A linha do tempo dessas mudanças é um mapa fascinante do crescimento da liga. O Minneapolis Lakers, uma força dominante no início dos anos 50, encontrou um novo lar. Eles se mudaram para Los Angeles em 1960. Essas mudanças são verdadeiros terremotos na geografia emocional dos torcedores. Além dos times que simplesmente mudaram de endereço, existem os verdadeiros fantasmas da NBA. Franquias que surgiram como um piscar de olhos, brilharam por pouco tempo e de repente, puff, sumiram, se apagaram. Isso não é só mudança de cidade, são finais de história. Pensa lá no comecinho da liga, quando era a Basketball Association of America, antes de se juntar com a National Basketball League para formar a NBA em 1949. Muitos desses times pioneiros não sobreviveram à turbulência inicial. Pega o Chicago Stags, por exemplo. Um time importante nos primeiros anos da BAA chegou até na primeira final da BAA em 1947. Mas, em 1950, já era. Outros nomes ecoam daquela época: o Sheboygan Redskins, o Waterloo Hawks, o Denver Nuggets original, o Providence Steamrollers, o Toronto Huskies. As histórias deles são fios cruciais na rica tapeçaria do passado da NBA, nos lembrando dos primórdios humildes e muitas vezes incertos da liga. O preço do jogo. Por que os times fazem as malas? Então, por que um time, uma franquia enraizada na identidade de uma cidade, decide ir embora? Os motivos geralmente são um coquetel complexo, mas vamos ser sinceros. O dinheiro quase sempre fala mais alto. Os donos buscam mercados de televisão maiores, o que significa contratos de transmissão mais lucrativos. Arenas novas são outro fator importantíssimo. Uma instalação moderna de última geração é mais do que só um lugar para jogar basquete. É um complexo de entretenimento, uma máquina de gerar receita. Se a cidade atual do time não quer ou não pode bancar uma arena nova, ou reformar a que já existe, os donos podem começar a procurar outros ares. Os motivos são variados, uma mistura de pragmatismo econômico, manobras políticas e, às vezes, simplesmente aquele velho desejo humano por mudança. Ecos em arenas vazias. Os torcedores deixados para trás. Quando um time vai embora, o que fica? Cadeiras vazias, sim. Mas, mais profundamente, um vazio no coração dos torcedores.
O impacto nos torcedores costuma ser devastador, um tipo único de coração partido. Imagina a criança pequena cujos heróis de repente jogam por outra cidade. Imagina o dono do carnê da temporada cujo ritual das noites de jogo é cancelado bruscamente. É mais do que só perder um time. É perder parte da identidade da sua comunidade. Uma paixão em comum que unia as pessoas. O baque emocional é imenso, um luto coletivo. A história dos torcedores do Seattle SuperSonics é um exemplo tocante. Por mais de 4 décadas, os Sonics eram Seattle. Aí, em 2008, eles se foram para Oklahoma City. O sentimento de traição era palpável. Os torcedores organizaram protestos. Entraram na justiça, fizeram de tudo para manter o time. Quando a mudança aconteceu, deixou uma cicatriz. Muitos torcedores de Seattle ainda se recusam a reconhecer o Thunder, vendo-os como um legado roubado. A saída de um time pode deixar um buraco na economia, mas o vácuo emocional e cultural costuma ser mais profundo e difícil de preencher. Faixas desbotadas, histórias duradouras, o legado das franquias que partiram. O que acontece com o legado de um time que não existe mais, ou que joga com outro nome em outra cidade? Suas conquistas caem no esquecimento? Não totalmente. O Minneapolis Lakers, por exemplo, preparou o terreno para a dinastia do LA Lakers. Seus 5 campeonatos em Minneapolis ainda fazem parte da contagem oficial dos Lakers. O título do Seattle SuperSonics de 1979 continua sendo uma memória querida no Noroeste Pacífico, um símbolo de uma era de ouro, mesmo com o time tendo sumido de lá. Essas franquias que partiram ou se mudaram também servem de alerta. Elas lembram a liga, aos donos e às próprias cidades do delicado equilíbrio necessário para manter uma franquia esportiva de sucesso. Os fantasmas dos times do passado sussurram lições sobre as consequências da instabilidade financeira ou de negligenciar o laço com a torcida. No fim das contas, o legado desses times é de resiliência e do poder duradouro do esporte. A história da NBA é mais rica, mais cheia de nuances, por causa dessas jornadas nômades e dessas despedidas emocionantes. O jogo interminável. Reflexões sobre uma liga em movimento. Então viajamos pelas paisagens em constante mudança da NBA. Vimos times fazerem as malas, correrem atrás de novos sonhos ou simplesmente desaparecerem no ar. O que tudo isso nos diz? Nos diz que o esporte profissional, assim como a vida, está sempre mudando. Nada é para sempre. A NBA, com todo o seu glamour e apelo global, não está imune a essas forças. Ela é uma entidade viva, em constante evolução, trocando de pele, se renovando. Esse movimento constante pode ser doloroso para os torcedores, como a gente viu. A dor de cotovelo é real, mas também demonstra o dinamismo da liga, sua capacidade de sobreviver, se adaptar e prosperar ao longo das décadas. O segredo é valorizar os momentos, celebrar a história e lembrar dos times e dos torcedores cujas histórias, mesmo na ausência, continuam ecoando pelas arenas e através dos anos.